Quando você pergunta a um físico o que ele faz, a resposta que provavelmente ouvirá será sobre uma teoria única que pode descrever tudo, desde o movimento das grandes galáxias até as menores e mais misteriosas partículas quânticas. Uma teoria que tenta reunir todas as leis físicas do nosso universo. Pode soar como algo complexo, mas para um físico isso é algo profundo e fascinante. Desde os primeiros questionamentos da humanidade sobre a nossa própria existência, buscamos entender do que somos feitos. A princípio, pensávamos que éramos feitos de átomos, mas isso é apenas uma parte da história. Os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, mas essas partículas, por sua vez, não são feitas de átomos. Na verdade, cerca de 95% da energia e matéria no universo são atribuídos a entidades misteriosas, conhecidas como matéria escura e energia escura. E ainda assim, nem essas entidades são compostas de átomos. Os físicos tentam simplificar ao máximo a descrição da realidade, reduzindo-a a formas mais simples que possam ser mais facilmente compreendidas. O modelo padrão da física de partículas, nossa melhor teoria, descreve a maioria das coisas com grande precisão, mas ainda é incompleta. Isso porque, em certos casos, ela exige ajustes complexos de parâmetros matemáticos para alcançar respostas precisas. E no caso da gravidade, a teoria simplesmente não se encaixa. Esse é um dos principais motivos pelos quais os físicos buscam uma teoria mais profunda, uma que possa abranger todos os fenômenos observáveis em uma única estrutura mecânica. Mas como seria essa teoria e qual impacto teria em nossa compreensão da realidade? Agora imagine-se em uma sala. Você está sozinho, isolado de um mundo lá fora. Você está preso, mas não de forma definitiva, pois pode ver o mundo exterior através de várias janelas. Eu gostaria de falar sobre duas dessas janelas que permitem que você veja a mesma realidade, mas com perspectivas dramaticamente diferentes. A janela clássica e a janela quântica. A janela quântica, por exemplo, pode ser vista como uma forma de vislumbrar a verdadeira natureza da realidade, um reflexo da beleza oculta do universo. No entanto, o que ela revela não é um mundo previsível como antes imaginávamos, mas sim um universo dinâmico, repleto de possibilidades, um lugar onde as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e onde, surpreendentemente, observar algo pode alterar o curso de um experimento. A janela quântica não mostra uma realidade objetiva, mas distorce nossa percepção da realidade, apresentando-a de maneira que conseguimos processar e compartilhar com outros. Por outro lado, a janela clássica oferece uma visão mais filtrada, mas também pode ser enganosa. Ela nos apresenta um mundo ordenado e controlado, mas falha em capturar a verdadeira essência das interações que ocorrem no universo. Essa janela tem sido nossa aliada por séculos, proporcionando avanços em várias áreas da ciência e tecnologia. No entanto, ela também pode nos limitar ao nos afastar da verdadeira natureza da realidade. Nenhuma dessas janelas oferece uma visão perfeita da realidade. Ambas têm seus pontos fortes e limitações, apresentando diferentes facetas da mesma verdade. A janela quântica nos permite explorar as escalas extremas do universo, enquanto a janela clássica facilita a compreensão de nosso entorno imediato. Juntas, elas formam uma visão mais completa da realidade. No entanto, nenhuma delas consegue compreender totalmente a complexidade do universo. Talvez, no fundo, nenhuma janela consiga fazer isso por completo. Se quisermos entender o universo em toda a sua vastidão, temos algumas ferramentas à disposição. Para explicar átomos e partículas subatômicas, as interações eletromagnéticas e as forças nucleares, que são a base de tudo, usamos a teoria do campo quântico. Essa teoria combina a relatividade especial, a mecânica quântica e a teoria clássica de campos. Mas, se quisermos explicar objetos maiores, precisamos da teoria geral da relatividade, que é uma das ferramentas
ferramentas mais amadas pelos físicos clássicos. E se o objetivo for explicar tudo, precisaríamos de uma única teoria. A teoria de tudo, o sonho de todo físico. Aqui está o grande desafio. Atualmente, temos duas teorias que funcionam muito bem, mas essas teorias são separadas e não se conectam de maneira satisfatória. A grande questão é que, para compreendermos o universo de maneira profunda, deve haver apenas uma teoria abrangente. E então, a pergunta que surge é: por que não podemos ter essas duas teorias coexistindo? Teorias sobre o funcionamento do universo, como os buracos negros e o Big Bang, desafiam os físicos, pois tanto a teoria quântica quanto a relatividade geral têm grande eficácia, mas atuam em domínios diferentes. Uma teoria descreve o universo quântico, enquanto a outra esclarece a natureza do espaço-tempo, que tece o universo visível e os objetos imensos dentro dele. O problema surge porque essas duas teorias são, em grande parte, independentes, e integrá-las de forma harmoniosa se torna um desafio significativo. Apesar de ambas as teorias alinharem-se com certos fenômenos naturais, a busca pela chamada teoria de tudo permanece complexa. Mas será que ela é realmente tão complicada? Ou apenas parece assim quando tentamos combinar suas fórmulas? Uma possível explicação para essa complexidade reside naquilo que chamamos de gravidade quântica. Com a introdução da relatividade geral em 1915 e a teoria quântica de campos nos anos 770, surge a pergunta: por que demoramos tanto para resolver esse mistério? A resposta não está na falta de grandes cientistas como Einstein, Heisenberg ou Oppenheimer, mas no fato de que, hoje, temos expandido os legados deles e contamos com milhares de mentes brilhantes colaborando com as melhores tecnologias disponíveis. Então, se não é isso, qual é o verdadeiro obstáculo? A resposta está na própria gravidade. Embora seja uma das forças fundamentais, ela é a mais difícil de entender. Ela é extremamente fraca, mas, paradoxalmente, é capaz de dominar o cosmos. A gravidade cósmica desempenha um papel essencial em eventos astrofísicos espetaculares e dá origem a fenômenos enigmáticos, como os buracos negros. Para compreendê-la, devemos olhar para o nível da mecânica quântica no universo microscópico. Por exemplo, os efeitos da mecânica quântica não são observáveis nos nossos corpos ou em grandes corpos celestes como a Terra. Essa complexidade torna a gravidade ainda mais desafiadora. Portanto, precisamos investigar a gravidade quântica em um cenário onde a física clássica já não se aplica mais, em um lugar onde uma massa colossal é comprimida em um espaço diminuto. Isso nos leva diretamente aos buracos negros. Agora, você pode perguntar: como podemos estudar buracos negros, sendo impossível que possamos experimentá-los diretamente? A resposta está na impossibilidade de criar um buraco negro aqui na Terra. Mesmo com o CERN, não seríamos capazes de realizar essa tarefa. Para gerar um buraco negro, precisaríamos de uma tecnologia muito mais avançada, que demandaria mais de um século de experimentos. Para aqueles que questionam onde mais podemos procurar por respostas, a principal direção é o próprio Big Bang. O micro-ondas cósmico de fundo é uma pista crucial, pois ele carrega a luz primitiva do universo, revelando como ele começou a se expandir e a se formar cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Ao observar a distribuição dessa luz, podemos ver uma estrutura aparentemente caótica, mas que carrega uma ordem invisível, um padrão que reflete a mecânica quântica. Quando o universo era ainda menor do que um núcleo atômico, ele era vago e caótico, não no sentido de desordem, mas de uma ordem em um nível quântico. Compreender esse mapa cósmico é fundamental para decifrar os maiores mistérios da física, incluindo a elusível teoria de tudo. Esse mapa não só representa a origem de tudo, mas também revela como partículas menores que átomos se comportam ao longo de sua expansão acelerada. Agora, onde exatamente devemos focar nossa atenção? O que esse mapa
ela nos diz sobre a realidade que buscamos entender, o mundo da física segue persistente na formulação de teorias e experimentos. Um exemplo disso é a exploração das ondulações no tecido do espaço-tempo, causadas pela fusão de buracos negros ou pela colisão de estrelas de nêutrons. Contudo, um dos maiores desafios desses experimentos é a detecção dos gravitons, partículas minúsculas associadas às ondas gravitacionais. O graviton, se detectado, pode ser ainda menor que o comprimento de Planck, o menor comprimento possível no universo. Para que você tenha uma ideia, o comprimento de Planck é tão diminuto que, para compará-lo, um átomo seria milhões de vezes maior do que esse comprimento, assim como o sistema solar é infinitamente maior que um átomo. Se, contra todas as probabilidades, o graviton for detectado, isso pode levar a uma revolução na física, permitindo-nos descartar algumas das fórmulas que hoje consideramos corretas, mas que podem se revelar imprecisas à medida que novos dados surjam. A última ferramenta em nosso arsenal é a teoria das cordas, uma abordagem voltada especificamente para a gravidade quântica. O conceito de teoria das cordas começou a se formar na década de 1960, quando os físicos tentavam entender os hadrons. Hadrons são partículas subatômicas formadas por dois ou mais quarks, mantidos unidos pela força nuclear forte, que funciona de maneira semelhante à das moléculas, mas com uma intensidade muito maior. A interação desses quarks é regida pela força eletromagnética. Exemplos de hadrons incluem prótons, nêutrons e mesons, sendo que os mesons são compostos por um quark e um antiquark. Durante o estudo das interações entre pares de mesons, os físicos perceberam algo peculiar. Os quarks dentro dos mesons pareciam estar conectados por cordas. Essas cordas podiam ser vistas como tubos vibratórios formados por gluons, partículas responsáveis pela troca de força entre os quarks. Os primeiros estudos da teoria das cordas começaram com a tentativa de criar uma teoria quântica para descrever a força nuclear forte. No entanto, à medida que os trabalhos avançavam, os físicos perceberam que a teoria estava se desviando para um campo novo e inesperado, envolvendo os conceitos de partículas e vibrações. Foi aí que surgiu a noção do graviton, uma partícula hipotética associada à gravidade quântica. A descoberta do graviton, no entanto, levou ao abandono da teoria das cordas aplicadas à força nuclear forte, especialmente na década de 1970. Mais tarde, a teoria das cordas ganhou força quando os físicos perceberam que ela poderia ser usada para descrever a gravidade quântica, após um intenso trabalho matemático. Com o tempo, a teoria das cordas foi refinada e conseguiu unificar todas as leis físicas do universo. Mas para alcançar essa façanha, foi necessário introduzir 22 dimensões adicionais, além das 3 dimensões espaciais e do tempo que conhecemos. Uma versão da teoria das cordas, chamada de teoria das cordas bossônicas, se aprofundou nessa abordagem. No entanto, os físicos começaram a questionar por que a teoria das cordas não poderia explicar não só as forças que transportam partículas, como o bóson, mas também partículas fundamentais, como os elétrons e quarks. Surgiu então o conceito de supersimetria, que tentava juntar as partículas fundamentais e as partículas de força em um único quadro teórico. A supersimetria propôs que, para cada bóson, existiria um férmion superparceiro e vice-versa. Esse conceito permitiu reduzir as dimensões da teoria das cordas de 26 para 10, consideradas suficientes para explicar a verdadeira natureza da nossa realidade. A partir dessa reformulação, nasceu a primeira grande revolução da teoria das cordas, conhecida como superstring. Essa revolução trouxe consigo 5 diferentes teorias de supercordas, que envolvem cordas quânticas unidimensionais em movimento em 10 dimensões de espaço-tempo. A física das supercordas é rica em dualidades, com várias formas distintas de descrição para os mesmos fenômenos físicos. Em 1995, o físico Ed Witten unificou essas diferentes abordagens em uma estrutura única chamada Teoria M, que exigia uma dimensão adicional, elevando o número total de dimensões para 11. Embora não exista uma teoria de cordas em
em 11 dimensões, há uma teoria supergravítica que lida com a gravidade quântica, conhecida como supergravidade. Junto com a supergravidade, surge a ideia das supermembranas, que são estruturas de dimensões superiores. De acordo com a teoria da supergravidade, as cordas quânticas podem se estender em diversas dimensões, criando uma estrutura parecida com uma membrana. As membranas estão espalhadas por todo o universo, criando um tipo de hiperespaço onde elas coexistem com anexos. Esses universos, por sua vez, formam uma rede de universos cerebrais que, coletivamente, compõem o que conhecemos como o multiverso, com um desses cérebros representando nosso universo. A teoria M tenta integrar a teoria da relatividade geral, as supercordas e a simetria. Ed Witten, um dos grandes nomes dessa área, comparou a teoria M a um esqueleto, onde as 5 teorias das supercordas seriam os ossos. No entanto, ainda estamos longe de uma compreensão completa dessa teoria, embora já tenhamos identificado dualidades nas cordas e indícios de supergravidade. No entanto, o núcleo da teoria M continua sendo um enigma. Mesmo com o que sabemos até agora, conseguimos explicar muitos fenômenos que antes eram difíceis de entender com as teorias convencionais da física. A teoria das cordas também nos oferece algumas pistas sobre o motivo de a gravidade ser tão mais fraca em comparação com as outras 3 forças fundamentais. Ela sugere que a gravidade se espalha por diferentes cérebros, atravessando o nosso universo e atingindo outros em dimensões mais elevadas. Um ponto importante que a teoria das cordas também aborda é a origem do nosso universo. Enquanto outras teorias lutam para explicar o momento exato do Big Bang, a teoria das cordas nos oferece uma abordagem distinta, sugerindo que universos podem surgir a partir de colisões ou separações de cérebros. Este aspecto revela um potencial promissor, mas ainda falta apoio experimental para confirmar suas previsões. A teoria ganhou atenção principalmente pela sua estrutura matemática robusta, mas até agora não conseguimos evidências concretas para apoiá-la ou encontrar um método experimental que comprove a existência das dimensões extras. O maior desafio, no entanto, é o tamanho extraordinariamente pequeno das cordas quânticas, que são estimadas em cerca de 10 elevado a menos 33 centímetros. Para observá-las diretamente, precisaríamos de um colisor de partículas bilhões de vezes mais poderoso do que o grande colisor de Hadrons, algo que seria tão grande quanto toda a nossa galáxia. Esse projeto colossal ainda está além das nossas capacidades. Além disso, a teoria das cordas também enfrenta dificuldades em relação às previsões que gera, já que teóricos acreditam que as dimensões extras são compactadas em uma estrutura chamada cálculo de Kabi-Yau, que molda o comportamento das cordas quânticas. Contudo, essas superfícies hiperdimensionais são apenas compreendidas de forma idealizada, e o número de possíveis topologias que essas dimensões podem assumir é tão vasto que torna a tarefa de determinar qual delas corresponde ao nosso universo uma missão extremamente complexa. Essa diversidade de possíveis configurações torna difícil seguir adiante com a teoria. Apesar de tudo isso, um dos maiores motivos para otimismo em relação à teoria das cordas é a busca por uma evidência de supersimetria. Caso consigamos descobrir os superparceiros das partículas elementares, poderemos resolver vários problemas dentro do modelo padrão da física. Além disso, isso poderia fornecer um meio para detectar as dimensões extras previstas pela teoria. A ideia de que a gravidade é mais fraca do que as outras forças decorre do fato de que ela opera em dimensões extras e a partícula que a transmite, o graviton, seria capaz de se mover entre essas dimensões. Caso, por exemplo, um graviton fosse produzido no grande colisor de Hadrons e se movesse para uma dimensão diferente, a energia pareceria desaparecer misteriosamente ao final do experimento. Isso tem implicações profundas para a nossa compreensão da gravidade e das dimensões que ainda são um grande mistério. Atualmente, as melhores abordagens
abordagens experimentais para testar a teoria das cordas estão além de nossa capacidade tecnológica. No entanto, a teoria das cordas continua a nos proporcionar perspectivas fascinantes sobre problemas que antes pareciam insolúveis. Embora não saibamos se ela realmente se tornará a teoria de tudo, ela sem dúvida oferece insights valiosos. Mesmo com as incertezas e lacunas em nossa compreensão atual, a teoria das cordas pode ser o passo essencial para nos guiar em direção a uma visão mais ampla e completa do nosso universo. Afinal, se não conseguimos observar diretamente fenômenos como buracos negros ou o momento exato do Big Bang, ainda podemos avançar em nosso entendimento das dimensões e da gravidade quântica através da teoria das cordas. Mas, ao mesmo tempo, é importante que também consideremos o fato de que partículas de força, como os gravitons, precisam estar no mesmo lugar ao longo do tempo, o que levanta novas questões a serem exploradas. Assim como Heisenberg afirmou, a realidade é uma ordem caótica de incertezas. Tudo o que observamos, com o que interagimos, é uma manifestação de informações provenientes da menor partícula subatômica até as vastas extensões do universo. A natureza fundamental da realidade está codificada sob a forma de informações. Quando trazemos essa perspectiva para o coração da ciência, ela facilita o entendimento de conceitos complexos em física, ao mesmo tempo em que nos oferece valiosos insights sobre o universo e nosso lugar nele. A partir de uma visão informacional, o conceito de uma realidade independente do observador se torna insustentável. A nossa compreensão do universo depende da informação que conseguimos coletar. Isso implica que a ideia de realidade está intrinsecamente ligada à nossa experiência como observadores. O simples ato de adquirir informações altera o sistema em si, o que indica que nossa percepção da realidade é influenciada não apenas pelas informações que recebemos, mas também pelo nosso envolvimento ativo nesse processo. Logo, a noção de uma realidade que existe, independentemente do observador, é considerada impossível. Você pode estar pensando que isso soa um pouco solipsista, mas é importante perceber que, embora a nossa compreensão do universo dependa das informações que obtemos e interpretamos, isso não significa que a realidade exista apenas em nossas mentes. Pelo contrário, nossa experiência é profundamente conectada à compreensão coletiva do mundo. Essa compreensão compartilhada, chamada de intersubjetividade, permite que várias pessoas construam uma noção comum de realidade. Em outras palavras, ao discutirmos e trocarmos informações, refinamos nossa compreensão do universo de forma que criamos um modelo coerente e consistente do mundo, ao qual todos podemos nos referir. Esse processo de comparar e reconciliar nossas interpretações individuais com as de outros é contínuo e fortalece o sentido de uma realidade compartilhada. Portanto, ao reconhecer o papel fundamental da informação na formação da nossa visão do cosmos, não estamos dizendo que a realidade é algo criado apenas em nossas mentes, mas sim que ela é o conhecimento coletivo que adquirimos ao interagir uns com os outros. Em última análise, a realidade que experienciamos é a construção de nossa participação conjunta, de nossas trocas de informações que geram um entendimento comum. No entanto, apesar de todo esse processo coletivo, ainda existe a questão: será que nossa percepção da realidade é uma representação verdadeira do que realmente existe ou é apenas uma construção das nossas mentes? Para cada teoria física fascinante e convincente que encontramos, também há outra igualmente bonita, mas errada. Em questões científicas, cabe à humanidade fazer as perguntas, mas é o universo que nos revelará as respostas, sejam elas quais forem. No final, o universo que temos é aquele que precisamos entender. E é nossa missão descobrir o que essas respostas significam.